Queremos meditar com os irmãos nesse dia sobre o tema Viva Esperança. Viva Esperança. A nossa esperança é viva e precisamos viver a esperança. Mas há uma pergunta importante. Qual a nossa esperança? Qual a nossa esperança? 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ou seja, a nossa esperança em Cristo, ela transcende esta vida. Ela transborda essa realidade que vivemos. Há uma epístola em especial, 1 Pedro, no capítulo 1, que fala dessa nossa viva esperança. O que esperamos? Qual a nossa esperança? Se a nossa esperança é apenas no aqui e agora, somos os mais infelizes de todos os homens e estamos perdendo tempo aqui. Mas a nossa viva esperança é uma esperança que se estende por toda eternidade. Mas para que possamos entender um pouquinho do que significa essa viva esperança, convido os irmãos que abram suas Bíblias no texto de 1 Pedro, capítulo 1. Nós estaremos lendo todo o primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Uma carta riquíssima, um conteúdo quase inesgotável de verdades para a nossa vida. Evidentemente que nós vamos enfocar as principais ou algumas dessas verdades. Teríamos que ter muito tempo para esgotar tudo aquilo que está escrito só no primeiro capítulo. Lembrando que Pedro foi aquele apóstolo que negou ao Senhor Jesus Cristo. Foi o apóstolo que, numa das oportunidades, Jesus falou: arreda-te, Satanás, que deixou ser usado pelo próprio inimigo. E agora é grandemente usado por Deus. Um dos principais líderes da igreja primitiva. E também um dos principais escritores bíblicos que Deus usou para trazer essa mensagem até nós. 1 Pedro capítulo 1, então, a partir do primeiro versículo diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória.
obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois destes sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Por isso, versículo 13, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém? Vamos orar assim como estamos. Obrigado, Senhor. Nós rogamos, pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito nos dê iluminação, capacitação para a compreensão da Tua palavra, Pai, para que possamos viver a Tua palavra, Pai. Nós rogamos e pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Queremos pensar em alguns aspectos dessa viva esperança. Vamos destacar 5 aspectos da nossa viva esperança. Viva esperança é um termo que significa a salvação em Cristo Jesus. A nossa vida eterna em Cristo Jesus. Por que ela é viva? Porque não é algo que nós apenas vamos desfrutar num dia a ser revelado. É verdade, isso vai acontecer. Mas ela é viva porque nós já desfrutamos dessa comunhão com Deus, já nos relacionamos com Cristo Jesus, já estamos nesse entrosamento, nesse relacionamento, nessa comunhão. E já desfrutamos muitos aspectos de estarmos unidos com Cristo. Por isso ela é viva. Nós aguardamos uma coisa que é viva, a viva esperança. E o primeiro aspecto que essa viva esperança nos traz é segurança. O texto, versículo 4 e 5, diz que a nossa herança está bem guardada. Ela está bem guardada. Diz que é uma herança que não pode ser destruída. É uma herança que o ladrão não pode roubar. É uma herança que não pode murchar. É uma herança que não pode se deteriorar. Isso é uma comparação com a herança que muitas vezes recebemos aqui nessa terra. Porque as heranças que recebemos, elas são bens materiais que estão sujeitos
a roubo, a se perder, a estragar, etc. Mas a nossa viva esperança, a nossa salvação, é uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para nós, guardadas pelo poder de Deus. Então, o crente em Cristo Jesus, ele tem a segurança da vida eterna. Uma segurança que nos é garantida, porque não depende do meu mérito, não depende do seu mérito, não depende dos nossos esforços, porque se dependesse dos nossos esforços, não teríamos segurança. É muito triste a salvação vinculada pelas obras que alguns creem e pregam. Uma salvação, evidentemente, que não é a que a Bíblia nos mostra. Porque ela traz uma insegurança muito grande para aqueles que assim pensam e agem e creem. Só aquele que recebeu a salvação pela graça e é consciente que não tem mérito, não pode retribuir, não é através dos esforços, é que tem essa segurança. Mas isso nós vamos ver ainda um pouquinho mais para frente. Aguardamos essa salvação pela fé, que será revelado em tempo oportuno. Será revelado em tempo oportuno. Então nós vivemos uma viva esperança, e essa viva esperança, em primeiro lugar, ela nos dá segurança. Como as pessoas buscam segurança? Como as pessoas querem segurança? E como esse mundo é incerto? E a única segurança que nós podemos ter, de fato, é uma segurança que é firmada em Deus, na sua promessa e naquilo que Deus é. Porque Deus não é homem para mentir. E aquilo que Ele diz, Ele cumpre. O segundo aspecto dessa viva esperança é que essa viva esperança deve gerar em nós alegria. Esse foi o tema da última pregação que fiz aqui. E nós vemos que o apóstolo Pedro, ele continua com esse tema, ou seja, ele dá outros aspectos. Ele fala desse tema sobre outros prismas, e nós vemos um reforço, então, disso. É interessante que essa carta, ela é dirigida aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. O que estava acontecendo? Cristãos, judeus que se tornaram cristãos, que estavam em Jerusalém por causa da perseguição, foram dispersos pelo mundo antigo. E nessa ocasião, Pedro está se dirigindo especificamente a esses cristãos que estão hoje, essa região hoje é a região da Turquia. Especificamente para esses, porque o apóstolo Paulo se dirigia para outros, então parece que há uma divisão de cuidados aqui entre os apóstolos. E esses irmãos, então, eles se refugiaram em várias regiões, principalmente do Império Romano, estavam dispersos, estavam ali por causa da perseguição. E ninguém que está fugindo ou se muda para outra região por causa da perseguição, nós podemos classificar como uma pessoa que está em boas condições, etc., que tem grande abundância, nada disso. Certamente eram pessoas que passavam dificuldades por isso. E para estas pessoas eleitas em Deus, separadas por Deus, Pedro se dirige e diz assim a eles, versículo 6, nisso vocês exultem, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações.
Então vocês se exultem, vocês se alegrem. Vocês se alegrem por quê? Por que motivo? Pela viva esperança, pela salvação em Cristo Jesus. Isso deve ser um motivo de alegria. Mesmo que em nosso tempo isso não ocorra. Vivemos tempo em que o mundo está distraído, fascinado por aqui e agora. É bem verdade que a pandemia quebrou um pouco disso. E algumas pessoas sensatas, sensíveis ao Espírito Santo, estão repensando os seus valores. Mas a maioria ainda continua com o coração duro, fascinada, distraída por aqui e agora, incapazes de pensar num tempo futuro, incapazes de considerar a fragilidade da vida, a brevidade da vida. Mas para aqueles que esperam em Cristo Jesus, para aqueles que têm a viva esperança, eles podem viver esta alegria. E como nós vimos na epístola aos Filipenses, capítulo 4, que estudamos sobre alegria. Aqui em 1 Pedro, também capítulo 1, Pedro diz assim: nisso exultem, embora, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ele manda que os cristãos se alegrem, mesmo que eles tenham que passar por várias provações. Não tem ninguém que nesse tempo, de alguma forma, não tem que passar com algum tipo de provação. Mesmo diante dessa situação, somos chamados, convocados a nos alegrar. Neemias 8:10 diz assim: não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Vamos repetir esse versículo? Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Por que a alegria do Senhor é a sua força? Vamos pensar então no tempo presente que está nos atingindo com a pandemia. Nós temos duas opções. Duas opções, você só tem duas opções. A primeira opção é sucumbir à pandemia. Sucumbir significa desesperar. Significa perder a esperança. Significa entrar em depressão, em tristeza. Essa é uma opção. A outra opção é nos alegrarmos no Senhor. Percebe? Você vai sucumbir ou você vai se alegrar no Senhor? Você vai se desesperar com as notícias? Você vai se envolver com as más notícias? Você vai ficar morrendo de medo? Ou você vai se alegrar no Senhor? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas como podemos nos alegrar em meio a tantas dificuldades, a tantas provações? O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso e ele explica isso. No versículo 7 ele diz: para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Posso falar que eu conheço bem esse processo de purificação de metal, porque a minha primeira profissão, que eu estudei no Senai, era metalurgia. Eu fui técnico em metalurgia, trabalhava com alumínio e ferro fundido, especificamente com esses dois metais. E para que você possa purificar o metal,
Em primeiro lugar, você tem que aquecer, você tem que derreter, na linguagem técnica, fundir o metal. Você precisa fundir esse metal. E fundido esse metal, ele é fundido pelo calor do fogo, como diz o apóstolo Pedro aqui, ele usa o ouro como exemplo. E por que é refinado pelo fogo? O que o fogo refina? É que quando o metal é fundido, acontece que por diferentes densidades dos materiais, então a escória, que é a impureza do metal, ela vai para cima. E aí pode se retirar com um tipo de uma concha, aquela impureza do metal. Fazíamos isso quase que diariamente. Então o metal ele é refinado, ele é apurado pelo fogo. E Pedro usa essa ilustração para dizer respeito à nossa vida. E ele coloca o fogo como as provações. E o fogo que aquece muitas vezes e que vai, então, retirar da nossa vida aquilo que é inadequado, aquilo que é impróprio, o lixo, a escória, as coisas ruins. Então, a provação é pedagógica. A provação tem um propósito. É bem verdade que passada essa pandemia, para algumas pessoas não vai servir de nada. Isso é esperado. É só ver as profecias de Apocalipse, que diz que algumas pessoas estavam sendo queimadas pelo fogo e ainda estavam blasfemando contra Deus. Que não seja nessa geração, que não seja nenhum de nós, que isso ocorra. Pessoas que muitas vezes que estão sendo provadas, mas continuam na sua rebeldia contra Deus, na sua insensatez, na sua loucura. Então as dificuldades têm um propósito de refinar e provar a nossa fé. Deus não desperdiça as provações e os problemas da nossa vida, assim como nós verificamos da última vez. Todas as coisas cooperam para o bem dos eleitos em Deus. O terceiro aspecto dessa viva esperança é que essa viva esperança, como começamos a falar, ela é baseada na graça. Olha o que diz o versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. E também no versículo 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Graça. Muitas vezes nós pensamos que a salvação é gratuita e nós desprezamos um pouco essa questão. A salvação é gratuita para nós, para você, para mim. Mas ela custou um alto preço para Deus. Não podemos baratear a salvação. Nós a recebemos pela graça, porque não há como pagá-la. Impossível. Mas ela custou um alto preço a Deus. Diz aqui, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. A tentativa do homem retribuir é totalmente impossível. Efésios 2:8, o texto clássico diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Vamos repetir? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. A Bíblia é um livro que descreve a história da redenção. Não podemos perder esse prisma. Não podemos perder esse fio de ouro das Escrituras.
Os livros das Sagradas Escrituras são ligados por um tema. E esse tema principal é a salvação. É a salvação. Não é o único tema. Poderíamos dizer que é a salvação, o Salvador, o reino, o mediador, que na verdade está tudo ligado a uma única coisa. A salvação é o tema que liga os livros das Sagradas Escrituras. Não podemos viver, então, apenas numa vida que diz respeito aos nossos problemas, às nossas dificuldades, a pagar as nossas contas do aqui e agora. Precisamos viver com essa visão e, como eu gosto de falar, com esse pé na eternidade. Porque recebemos uma grande salvação e não podemos desprezar. O quarto aspecto dessa viva esperança está lá no versículo 15. Diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É interessante que no versículo 13, tem algo que liga as verdades que Pedro estava falando anteriormente. Ele diz assim, por isso. Aí ele começa preparando o seu entendimento. Ou seja, preste atenção. Fique esperto. Vê se coloca isso na cabeça. Mais ou menos Pedro está falando isso. Abre a sua cabeça para você colocar isso. Ó. Preparando o seu entendimento. Aí ele começa a dar instruções. Mais ou menos ele está falando assim, ó. Recebemos uma grande salvação. Essa salvação foi pela graça. Nós temos uma viva esperança. Isso está guardado por Deus lá no céu. É uma coisa que é incorruptível, que não murcha, que não se perde. Deus garante tudo isso. Você pode ficar tranquilo. Você deve viver a alegria da salvação, porque Deus está te dando segurança, está te dando garantia. Deus está com você. Por isso, então tem algumas coisas que precisamos fazer. Um modo de viver que deva ser compatível a isso. É isso que o texto agora está dizendo. Então, por isso, primeiro abre sua cabeça esclarecida. Né? Prepare sua cabeça. Né? Tire os bloqueios da sua cabeça para essas verdades. Pense nessas verdades. E aí, ele começa a dizer, sejam santos. Ou seja, uma vida que é compatível com a salvação, com a eleição do cristão, é uma vida de santidade. Agora, o próprio histórico de Pedro nos ensina que a santidade foi um aprendizado. Não é um estalo que você vai ter uma vida em santidade, mas é algo que é progressivo, é desenvolvido. Aquele que negou ao Senhor Jesus Cristo, aquele que muitas vezes se deixou ser usado pelo inimigo, Pedro, agora está falando de santidade, porque ele precisou aprender isso, ele precisou desenvolver isso. E é o que precisamos fazer também. Porque às vezes vemos um herói bíblico falando e pensamos que é um herói perfeito. E a Bíblia mostra claramente quem foi Pedro, quem é Pedro. Um homem sujeito que nem eu e você. Mas que podem, eu e você, podemos viver em santidade. É interessante que a santidade é o atributo de Deus que é mais citado nas Escrituras. É o atributo que mais aparece nas Escrituras, é a santidade. Se fizermos um levantamento, principalmente dos profetas do Velho Testamento, nós vamos ver que a grande questão
era que o povo não vivia essa santidade, o povo não vivia essa justiça de Deus. E era a exortação para que o povo vivesse na santidade, porque Deus é santo. Nas Escrituras também, na maioria das vezes, quando a palavra santo é aplicado ao homem, ela se refere a alguém que é separado. Então, se nós verificarmos em 1 Coríntios, quando o apóstolo Pedro se dirige à igreja de Coríntios, que não era uma igreja lá muito das melhores, ele chama aqueles irmãos de santo. Então, no sentido de que eles eram separados. Se nós verificarmos também, quando falava do templo, as coisas que eram santificadas, falava santo ao Senhor, os instrumentos eram santo ao Senhor, também tinha essa conotação de ser separado para Deus. Então, nós somos separados para Deus. No entanto, aqui, santo significa perfeição moral, a mesma aplicada a Deus. O termo santo aqui não é o mesmo que o apóstolo Paulo usa para a igreja de Coríntios, mas significa perfeição. Então, o que Pedro está dizendo é que nós devemos buscar essa perfeição assim como Deus é perfeito. E se nós formos para João, o Evangelho de João, capítulo 15, diz que se nós estivermos ligados com a videira, então nós podemos ter essa perfeição. Isso não significa que não vamos pecar mais, que não vamos errar mais, mas que estando ligado em Cristo Jesus, nós recebemos essa seiva da perfeição em nós. E nós podemos desenvolver a santidade, caminhar para essa santidade. Porque senão, nós vamos nos conformar. Eu sou um pecador mesmo, e eu vou errar, vou pecar, então, com esse tipo de atitude, com esse tipo de visão, nós vamos andar descuidados, despreocupados. E aí é que nós vamos cair. E aí é que nós vamos nos afastar. Mas quando nós cremos que nós podemos viver uma vida de santidade, porque ela não é gerada em nós mesmos, mas ela vem do Espírito Santo e da comunhão que nós temos com Cristo, então, da nossa parte haverá uma dedicação, um esforço também, uma cooperação, porque nós somos cooperadores com Deus, para que possamos desenvolver essa vida de santidade. E essa vida de santidade começa quando nós não nos conformamos com os padrões deste mundo. Olha o que diz Romanos 12, 2, é um texto extremamente conhecido, mas vale a pena a gente recitar ele agora, né? Romanos 12, 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Vamos repetir? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Tem um conto interessante de um sábio. Diz o sábio que quando ele tinha 20 anos, a oração dele era assim: Senhor, ajuda-me a mudar o mundo. E até os 20 anos ele só orava assim: Senhor, ajuda-me a mudar o mundo. Esse sábio, quando atingiu a faixa dos 40 anos, começou a orar dessa forma: Senhor, ajuda-me a mudar a minha mulher, ajuda-me a mudar os meus filhos, ajuda a mudar os meus irmãos. Então a oração dele, a partir dos 40 anos, passou a ser essa. Mas diz que esse sábio, ao atingir os 60 anos, ele, olhando para trás e por tudo que aconteceu e por todas as suas experiências, a oração dele passou a ser essa:
Senhor, ajuda-me a me mudar. Ajuda-me a me transformar. Muitas vezes nós achamos que o problema está no outro. Muitas vezes achamos que o outro que precisa ser mudado. Mas na verdade, a mudança deve ser nossa, minha, sua, a partir de mim. A nossa oração é para que Deus nos transforme, me transforme. Muitas vezes achamos que podemos transformar o mundo, mas não faremos nada se essa mudança não começar a partir de mim. Então, santidade diz respeito à sua vida. Santidade diz respeito a mudanças na sua vida. Santidade diz respeito à transformação da sua mente. E só poderemos viver a santidade se tivermos essa consciência que toda mudança é uma mudança minha, pessoal. E o quinto e último aspecto da viva esperança. Como nós dissemos, a partir do versículo 13, ele fala, por isso, ele está falando, então, não é para viver essa grande salvação sentado e satisfeito, né? Aquele 3S, 5S, não sei. É salvo, sentado e satisfeito. Não. Abra sua mente em primeiro lugar. Faça uma revisão da sua vida. Preparando o seu entendimento. Ele já começa falando assim, prepare o seu entendimento. Veja bem, as traduções antigas falam cingindo o vosso entendimento. E depois ele começa, a vida de santidade é a vida que é compatível com aquilo que Deus nos deu. E no versículo 22 ele já fala, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Primeiramente ele fala da obediência à verdade. A obediência não é uma nova instrução que agora os cristãos devam praticar. Percebe aqui os verbos. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Ele não está dizendo, agora que você recebeu a salvação, você é um salvo em Cristo Jesus, você precisa obedecer, viu? Obedeça agora. Que nem um pai fala para o filho, né? Não. Tendo obedecido, passado. Porque fé e obediência é uma coisa só. Você não tem que falar para um cristão obedecer. Porque se ele não obedece, é sinônimo de rejeição. Quem não obedece a Cristo Jesus, está rejeitando a Cristo Jesus. E quem rejeita a Cristo Jesus não tem salvação. Então não há de se falar de um cristão, exortá-lo de que ele tem que obedecer. Porque agora você recebeu a salvação, você crê, agora você tem que obedecer. Não! A obediência está implícita na fé em Cristo Jesus. Porque como que você entrega a sua vida a Cristo Jesus, se você não está disposto a obedecer? É totalmente incoerente. Então eu recomendo. Você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo aí na sua casa, se você não tem obedecido a Cristo Jesus, faça um levantamento da sua vida. E entregue a sua vida a Cristo Jesus agora. Se coloque de joelho em arrependimento. E entregue a sua vida a Cristo Jesus. Porque se você não tem obedecido até agora, significa que você tem rejeitado a Cristo Jesus. E se você tem rejeitado, você continua na rebeldia e a ira de Deus está sobre você. Mas isso tem cura. Arrependimento. Entrega de vida. Então ele diz, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido. Então, essa obediência a Cristo Jesus, ela purifica a alma. O que significa isso, purificar a alma, né? O pessoal
os Zens, né? Eles gostam desse termo, né? Purificar a alma, né? Vou purificar a alma. Purificar a alma nada mais é do que santidade. Nada mais é do que, através da meditação na palavra, através da comunhão com Deus, nós eliminamos, nós jogamos fora as coisas inadequadas, inconvenientes, o lixo da alma. Purificação da alma é isso. E como que nós fazemos isso? É ficando olhando para o céu em contemplação? Isso é bom também. Mas é principalmente através da meditação na palavra de Deus. Essa é a forma de purificar a alma. É outra forma de dizer santificação, obediência e amor fraternal. É onde ele termina essas instruções. Amor fraternal não fingido. O amor fraternal é que nos caracteriza como igreja. Porque senão não precisaríamos de igreja. Só buscaríamos algumas mensagens na internet, que tem muitas, e ali receberíamos algum alimento e pronto. Mas isso não nos caracteriza como igreja. O que nos caracteriza como igreja é o amor fraternal. E muitas vezes, mesmo não estando juntos, podemos desenvolver esse amor fraternal. E é o que temos assistido e experimentado. E as orações dos irmãos, muitas vezes, e todas as orações que os irmãos fizeram por mim, demonstraram esse amor fraternal. Isso que nos caracteriza como igreja. Estamos juntos em um só propósito, em união, em espírito, mesmo que cada um esteja na sua casa, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não está limitada ao tempo e ao espaço. E nós temos experimentado isso. Cristão sem igreja é uma anomalia. É uma... Oi? Anomalia, desculpa. Fugiu a palavra. É um monstro. Podemos classificar assim. Anomalia. É uma anomalia. Com certeza. Não há cristão sem igreja. Porque o que nos caracteriza é o fato de haver o amor fraternal, unidos em Cristo, num só propósito. Isso é a igreja, onde o cabeça é Cristo, e nós somos os membros do seu corpo. Qualquer coisa diferente disso é outra coisa, mas não igreja do Senhor Jesus Cristo. Podem ser os amigos de Jesus, os simpatizantes de Jesus, a ONG de Jesus, a reunião dos apóstolos, qualquer outra coisa. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja onde existe o amor fraternal não fingido. Amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? E eu quero terminar aqui dizendo que essa palavra é a palavra que nós recebemos, e que essa palavra é a palavra que nós devemos vivenciar, porque nós recebemos uma grande salvação que está garantida, está reservada para nós lá no céu. Talvez algumas pessoas estão vivendo tão distraídas, tão iludidas, tão fascinadas com esse mundo, que não se dão realidade dessas verdades espirituais.
E a nossa oração deve ser a mesma oração que Eliseu fez para o seu servo Gease. Qual foi essa oração? Está lá em 2 Reis 6. O exército sírio havia cercado a cidade onde estava Eliseu. E o servo dele, desesperado, o moço dele, o seu auxiliar, de nome Gease, estava desesperado. Aí Eliseu falou, fique tranquilo, fique calmo, porque é o desespero. E Eliseu pediu, ó Senhor, abra os olhos desse meu servo para que ele veja. E ele viu então toda a realidade espiritual. Havia um exército de Deus, de anjos, que estava protegendo a cidade de Eliseu. Talvez precisamos fazer essa oração, porque talvez não estejamos enxergando as realidades espirituais. Talvez essa fascinação que nós temos pelo mundo, pelas distrações, pela internet e redes sociais, está nos distraindo e nos fascinando de tal forma que estamos cegos para as realidades espirituais. Vamos orar então, para que Deus nos abra os olhos e possamos ver. Você que está distraído tanto com esse tempo, faça essa oração, peça para que Deus abra os seus olhos, para que você veja tão grande salvação que te espera, para que você veja a brevidade, para que você veja a fragilidade da vida e que você veja a importância de se preocupar com as coisas espirituais. Que essa possa ser a nossa oração, para que Deus faça com que a gente veja. Que Deus os abençoe.